o Bitcoin continua subindo mais e mais, e isso é algo que pouquíssimas pessoas esperavam acontecer. Agora, nós estávamos avisando que isso iria acontecer por meses e aqui estamos nós. Aconteceu. E é por isso que você deve se inscrever no nosso canal Duplamente Rico para receber as atualizações do mercado cripto e fazer parte da comunidade de Mente Rica. Bom, mas depois de subir tanto, precisamos de algumas respostas sobre esta alta. Por que o Bitcoin está subindo tão forte e rápido? Seria por causa da BlackRock ou foi o Joe Biden e o Federal Reserve? A propósito, será que enfim chegamos no topo? E quem é que está manipulando o Bitcoin? Bom, nesse vídeo eu vou responder todas essas perguntas e o mais importante, até onde o Bitcoin pode chegar? Qual seria o valor do topo? E para responder tudo isso, eu fiz várias pesquisas aqui e quando eu estava montando o roteiro, eu encontrei uma mesa redonda com diversos nomes extremamente importantes para o mercado cripto e também para o mercado tradicional. E por isso eu quis trazer tudo o que eles falaram lá, e como esses são nomes de referências e que já acertaram várias e várias vezes o que iria acontecer com o mercado, eu quis trazer esse conteúdo porque não temos nada do tipo aqui no Brasil. Nessa mesa redonda, eles trouxeram várias informações importantes que todo mundo quer saber, que é até qual preço o Bitcoin pode chegar. Então todas essas perguntas serão respondidas nos próximos 10 minutos. Inclusive o trem do Bitcoin já partiu da estação e eu espero que além de você, os seus amigos e familiares também estejam bem informados até agora sobre o que está acontecendo no mercado cripto, para que eles não percam os próximos acontecimentos. E para garantir isso, compartilhe esse vídeo para alguém da sua família que esteja interessado em cripto e precise aprender mais sobre esse mercado. Também tire 2 segundos para clicar no botão de curtir. Feito isso, vamos lá. Então vamos responder a primeira pergunta, trazendo o que o especialista em criptomoedas Anthony disse para a CNBC. Isso já pode nos ajudar a descobrir o que aconteceu. Por que é que o Bitcoin está subindo tanto? Em primeiro lugar, é importante deixar bem claro que quando um ativo está subindo ou quando ele está caindo, ele está se movendo pelo que o mercado acredita que vai acontecer com ele lá no futuro. Ou seja, o que estamos vendo agora no Bitcoin são pessoas que estão colocando seu dinheiro porque elas acreditam que ele vai subir ainda mais lá no futuro. E uma das coisas que vai impulsionar essa alta são os ETFs de Bitcoin. Só que uma outra coisa que acaba sendo mais importante e ninguém está falando no mercado é como as pessoas estão alocando o seu dinheiro em Bitcoin. Porque olha só, olhando para a oferta circulante de Bitcoin, que está em cerca de 70%, ela praticamente não mudou dentro do prazo de 1 ano. E a razão pelo qual isso está acontecendo é muito importante. Porque esse já é um ativo com market cap de cerca de 800 bilhões de dólares e que já subiu 150% nos últimos 12 meses. E quando um ativo acaba subindo tanto assim, você esperaria que as pessoas começassem a vender ele para realizar o seu lucro. Só que isso não está acontecendo. E portanto, os holders de Bitcoin não estão vendendo a moeda. E justamente por causa desse movimento, os institucionais e o Wall Street vai ter que comprar no preço que está o Bitcoin agora, e assim o valor dele vai subir ainda mais. Então é isso. A alta do Bitcoin está acontecendo porque os holders de Bitcoin, tanto o varejo quanto os institucionais que já estão posicionados, não estão vendendo a moeda de jeito nenhum. E assim chegamos nesse número, 70%. Mas aí, se você analisar bem, por outro lado, esses 70% na verdade já fazem anos que estamos próximo a esse nível. Por que agora seria diferente? Bom, para responder isso, nós precisamos ir mais a fundo aqui. Realmente, esses 70% não mudaram muito nos últimos anos. Só que nós estamos no patamar mais alto de todos os tempos. Então isso quer dizer que atualmente, como esse valor tem aumentado, fica cada vez mais fácil o preço subir, causando esse ciclo de alta. Afinal de contas, se mais pessoas não venderem e ainda tem pessoas comprando, naturalmente o preço vai continuar subindo. Mas espera um pouco, Eric, essa alta será que realmente está sendo causada pela BlackRock com as pessoas antecipando o ETF de Bitcoin dela, ou é por causa das condições macroeconômicas que têm melhorado para o ano que vem? Se você não sabe, é esperado que o Federal Reserve corte as taxas de juros dos Estados Unidos em 2024. Só que nessa entrevista, por exemplo, o cara do mercado tradicional, que é a contrapartida do cara a favor do Bitcoin, ele está bem cético. Assim como outras pessoas próximas que eu já tinha falado no ano passado para comprar Bitcoin e não quiseram fazer isso. Inclusive, eles chegam até a falar sobre essa ideia de que agora o Federal Reserve é quem está controlando a alta dos ativos, seja eles qual forem, bolsa de valores, criptomoedas, etc. E é o próprio Federal Reserve que vai causar o ciclo de alta quando eles começarem a reduzir as taxas de juros em algum momento de 2024. O Anthony Pompliano, que é o cara a favor do Bitcoin, ele fala que voltando para 2021, quando o Fed começou a falar sobre cortar os juros nos Estados Unidos, na verdade o Bitcoin começou a cair e não começou a subir. E ele até fala que parece contraditório
contraditório com o que as pessoas esperam que aconteça agora. Só que na verdade não é, porque na época de 2021 existiu o início de um problema de inflação, enquanto agora a inflação está sendo controlada. Só que outra coisa que causa contradição é que o Bitcoin deveria ser o ativo de proteção contra a inflação em 2022. Só que na verdade ele não foi e começou a derreter. E tudo isso aconteceu porque os holders de Bitcoin viram o que iria acontecer com o mercado financeiro, que é o mesmo que está acontecendo nesse momento. Algumas pessoas no mercado ainda apostam que a taxa de juros vai continuar alta por mais tempo do que o esperado e que só existe uma probabilidade de um corte nos juros no segundo trimestre do ano que vem, enquanto ao mesmo tempo existe o outro lado de investidores que estão a favor do Bitcoin e acreditam que esses cortes nos juros vão acontecer muito antes do esperado. E isso já seria mais um motivo para essa alta do Bitcoin nesse momento. E só para vocês entenderem, esse cara já acertou muitas coisas que iriam acontecer no mercado e por isso ele tem a confiança de muitas pessoas. Enquanto isso, aqui no YouTube existem centenas de outras pessoas que diziam que o Bitcoin iria cair ainda mais, chegando em patamares como os 12 mil dólares. Esse tipo de vídeo acabou fazendo muita gente perder toda essa alta que aconteceu em 2023 por apenas confiarem nessa pessoa errada. E ao mesmo tempo as pessoas que já eram contra o Bitcoin diziam várias coisas também e muita gente acabou ficando de fora dessa alta. Enfim, voltando para o motivo da alta do Bitcoin. Imagine que se 70% das pessoas não estão vendendo agora, quem seriam os outros 30% do mercado? E quem realmente está comprando Bitcoin nesse momento? Seria o varejo ou seriam os institucionais? E se nós formos ainda mais além, esses 30% será que não seriam já as pessoas que fazem parte dos 70% que ainda estão comprando mais e mais, fazendo um dollar cost average? Bom, Pompliano ele respondeu essa pergunta. E o interessante é que quando você olha para os dados, esses 30% de pessoas que estão comprando nesse momento acaba sendo um pouco de tudo, porque já existe uma porcentagem de Bitcoins muito maior em acumulação. Então as pessoas que já tinham Bitcoin, sim, elas realmente continuam comprando mais e mais Bitcoin. Inclusive é isso que nós estamos fazendo aqui. Só que também existem aquelas pessoas atrasadas que deixaram de comprar em 2023 e passaram a comprar só agora depois que o Bitcoin começou a subir. E também existe aquele outro lado de pessoas que não compraram no início do ano e só começaram a comprar agora depois que o Bitcoin dobrou de valor. Uma estatística interessante é que se você faz dollar cost average todos os dias, digamos assim, comprando R$10 por dia do dia 1 de janeiro até agora, você já teria dobrado tudo o que você investiu. Então, apenas seguindo essa estratégia, você já teve um ótimo retorno. E como é esperado, uma nova onda de capital chegando no ano que vem com os ETFs, então muitas pessoas não estão vendendo porque elas pensam: se a BlackRock quer Bitcoin, talvez eu deva comprar alguns agora também. Assim, aquele grupo que não estava comprando começou a comprar agora e as outras pessoas que já compravam começaram a comprar mais ainda. Todas essas tentando antecipar esse movimento da BlackRock e dos ETFs. A próxima grande pergunta do antagonista ao Bitcoin é: quem realmente controla o Bitcoin hoje? E ele ainda explica, que não obviamente controla o Bitcoin porque a rede é descentralizada, mas ele fala no caso de um país ou com relação à propriedade do ativo, quem possui em maior parte Bitcoin hoje. Então a resposta dos países que detêm a maior parte do Bitcoin e também quais países controlam a maior parte da mineração e também da taxa de hash do Bitcoin. Para responder isso, primeiro precisamos separar Bitcoin e a taxa de hash, porque a taxa de hash de cerca de 35% ou mais já está nos Estados Unidos, porque depois que a China proibiu a mineração do Bitcoin, alguns anos atrás, os Estados Unidos acabou se tornando o maior nesse setor. Então isso significa que a maior parte dos mineradores de Bitcoin estão nos Estados Unidos e depois em segundo lugar na China. Agora, com relação à propriedade do Bitcoin, isso acaba sendo muito mais difícil de mensurar, porque existem tantas wallets diferentes que não tem como saber exatamente de onde elas estão geograficamente, porque para quem não sabe, a wallet é só um endereço aleatório lá da sua carteira, como por exemplo um código. E não tem muitas formas de rastrear isso, só que já é possível estimar olhando para o fluxo de capital, de onde sai o dinheiro que compra Bitcoin e para onde está indo esse dinheiro. Bom, no geral, os Estados Unidos e a Ásia são os locais que enviam a maior parte do dinheiro nesse momento. Enquanto isso, a Europa, por exemplo, está bem atrasada e não está alocando tanto dinheiro no Bitcoin. Então, dessa forma, as Américas podem ser as grandes vencedoras na corrida do Bitcoin e das criptomoedas. E a maior parte das empresas desse setor estão sendo construídas nos Estados Unidos também, como por exemplo a Coinbase, que se valorizou em mais de 330% nesse último ano. Então até agora o que nós vemos no mercado cripto também são os reguladores que interferem e basicamente estão negando qualquer instituição que não esteja operando dentro das leis e regras do mercado financeiro americano. Temos aí o caso da Binance e de outras grandes do mercado que terão que pagar multas e entrar nas regras dos Estados Unidos para continuar funcionando. Então quem está mandando nesse mercado basicamente é os Estados Unidos e depois a China. Então agora, antes de falarmos
também sobre até onde o preço do Bitcoin pode realmente chegar, eu preciso lembrar você de não se esquecer de seguir e curtir esse vídeo, porque nos próximos dias nós teremos muitas coisas para lhe informar sobre o mercado cripto. Mas agora imagine que você já está convencido de comprar Bitcoin, digamos que você já faça isso, e até quanto ele poderia se valorizar e até onde o preço realmente pode chegar. Olha, existe um outro analista que virou uma lenda no mercado financeiro nessa questão de previsão de preços, que é o Michael Saylor, e que basicamente é o presidente e cofundador da empresa MicroStrategy, que é um dos maiores institucionais com posse de Bitcoin no mercado, que só nessa última alta lucrou mais de 10 bilhões de reais com a valorização do Bitcoin. Então imagine quantas moedas eles não têm sob custódia. Mas as previsões desse cara chegaram nos milhões de dólares por unidade de cada Bitcoin, cerca de 5 até 10 milhões de dólares por moeda, só que ele não falou em qual data. Apesar de parecer um absurdo, algo do tipo, precisamos entender de onde que ele está tirando cada número desses. Bom, basicamente, se o Bitcoin simplesmente correspondesse ao valor do mercado do ouro, o Bitcoin teria o valor equivalente a 500 mil dólares por unidade, que hoje, para quem não sabe, o ouro está em cerca de 10 trilhões em capitalização de mercado. E a maior justificativa para esse tipo de movimento acontecer é que se você quer armazenar o seu dinheiro sem perder valor ao longo do tempo, é possível fazer isso de algumas formas, por exemplo, através do ouro, comprando artes, imóveis também, ou você pode escolher um dos ativos mais escassos que existem, o ativo mais difícil de encontrar. E nesse caso, um deles é o Bitcoin. Ele também já é o ativo com o melhor desempenho nos últimos 10 anos de mercado. Então isso acaba trazendo força para essa narrativa de que a capitalização de mercado do ouro, uma hora ou outra, vai chegar no Bitcoin. Só que outra questão do Michael Saylor é quantas moedas dessas de Bitcoin podem se tornar parte do sistema financeiro. Porque o grande problema disso é que quem tem Bitcoin não quer vendê-lo, porque sabem que o valor da moeda vai continuar subindo ao longo do tempo. E isso acaba quebrando totalmente a ideia do Bitcoin ser uma moeda de uso para comprar coisas, etc. Só que ao mesmo tempo, aquela narrativa do Bitcoin se aproximar ao ouro está cada vez mais forte, porque a dívida dos Estados Unidos, por exemplo, está em valores estratosféricos. E justamente por ser a maior potência do mundo nesse momento e poder simplesmente não pagar essa dívida e rolar ela mais para frente, muita gente está ficando desconfiada com o dólar, por exemplo. Então, dessa forma, se você for uma das pessoas que acredita que o Federal Reserve e outros bancos centrais terão que imprimir mais dinheiro para financiar toda essa dívida, então você não vai querer deixar o seu dinheiro, o seu patrimônio em dólares ou até em reais. Porque quando existe a impressão de dinheiro, naturalmente as moedas se desvalorizam muito. E por isso você vai querer algo diferente para manter o seu dinheiro. E uma das grandes opções é o Bitcoin. E o que acabou gerando uma grande discussão entre essa mesa redonda é a questão do valor do Bitcoin. Porque muitas pessoas não enxergam valor na moeda por parecer um conceito muito abstrato. E o ouro ainda está na mente de grande parte da massa como se fosse algo valioso, diferente do que acontece com o Bitcoin. É só olhar os prêmios que o Silvio Santos dava, por exemplo, há décadas atrás em barras de ouro no seu programa. Muita gente sabe que o ouro vale alguma coisa e pouca gente sabe que o Bitcoin tem valor. Afinal de contas, desde o início dos tempos, todo mundo tem ouro e enxerga o seu valor. E realmente, nesse ponto, muitas pessoas acabam questionando a eficácia e também a legitimidade do Bitcoin, porque elas estão usando uma visão de mundo que é dominante em finanças tradicionais. Coisas como o valor intrínseco, coisas como hipótese de mercado eficiente, como por exemplo a visão de um dos maiores investidores, o Charlie Munger, que acabou nos deixando há pouco tempo. Essa é a visão que as pessoas utilizam no mercado tradicional e acabam tentando transferir isso para o mercado cripto. Só que na verdade são coisas diferentes. Essa é uma visão que pode estar ficando ultrapassada, digamos assim, porque o Bitcoin chegou no mercado e agora existe uma visão totalmente diferente de mundo. Porque no caso do Bitcoin, se você olhar a fundo, ele não possui um real valor intrínseco, porque ele é apenas uma grande opinião da massa sobre segurança, sobre confiança e sobre descentralização. Mas essa acaba sendo uma nova visão do nosso século que tem se mostrado também correta. E se ela continuar perdurando dessa forma, haverá trilhões de dólares entrando no Bitcoin nos próximos meses. Por isso, estamos cada vez mais próximos do Bitcoin bater o seu topo histórico. Isso realmente pode acontecer até o final de 2024 e depois em 2025 podemos chegar a 80 até 120 mil dólares. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Ainda vale a pena comprar Bitcoin ou será que ele já está caro e chegou no topo? E podemos ter uma correção em breve para depois ele voltar a subir? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Estou deixando aqui o próximo vídeo sobre o mercado cripto que você provavelmente vai gostar, só que espere, ainda não clique nele, certifique-se de se inscrever nesse canal e também deixar o botão de like para você fazer parte da comunidade de Mente Rica. Agora eu te espero no próximo vídeo e um grande abraço. Falou!